iluminar a nossa compreensão, mas que essa luz não fique somente no nosso entendimento, que ela possa descer para os nossos corações, que é onde de fato a transformação acontece. Comentando rapidinho o que o Tarcísio falou, eu já vim aqui algumas vezes e é curioso porque na casa em que eu trabalho também tem férias no período de ensino, agora em julho. Então eu só venho nas férias aqui. Eu só venho em época de férias. Mas gosto demais de estar aqui. E eu tenho que fazer uma retificação também em relação ao que o Tarcísio comentou. Se alguém criou a expectativa de entender o que é o homem de bem, a intenção de Kardec, ao dizer o homem de bem, é trazer sobre o ser humano de bem. Então, isso tira o peso de nós e passa para todo mundo. Mas vamos lá. Porque antes de falar sobre o homem de bem, eu vou mudar um pouco a ordem das coisas e a ordem do capítulo. Eu vou falar um pouco sobre o verdadeiro espírita. Porque na estrutura que o Kardec montou nesse capítulo, ele fala sobre o convite de Jesus, conforme lido agora, para a perfeição, fala sobre o homem de bem, fala sobre o verdadeiro espírita, e depois vem uma sequência de instruções dos espíritos, encerrando, como vai ser na próxima semana, falar sobre o homem no mundo. Esse capítulo, quando a gente olha para ele como um todo, ele traz uma carga, um peso grande, porque quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa no quê? Aquele que é perfeito é o quê? É Deus. Aquele que é perfeito não erra. E aí Jesus convida a nós, sede perfeitos. A gente vai falar disso mais para o fim. Falando um pouco sobre o verdadeiro espírita primeiro. Kardec, nesse trecho, ele fala sobre o aspecto que a doutrina tem de revelar para a gente o futuro. E por que ele traz isso? Em um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: não existe a possibilidade de sermos caridosos se não tivermos fé e esperança. A esperança e a fé, elas estão muito próximas. Porque aquele que tem esperança espera alguma coisa. Vocês já pararam para pensar sobre essa condição de ter esperança? Às vezes, eu gosto de analisar o contrário para entender a força das coisas. E o contrário da esperança é a desesperança. Ou seja, é o desespero. Quando a gente fica desesperado, a gente fica como? A gente não tem mais confiança no que vai acontecer no futuro. Quando a gente se desespera, é porque não existe mais solução. Então, a expectativa está diretamente ligada à esperança. O futuro está diretamente ligado à esperança. Então, quando a gente encontrar alguém desesperado, a melhor forma de consolo qual é? Mostrar que existe um futuro e que existe uma saída. Mas isso é só um dos aspectos da caridade. Falando agora da fé. Quando a gente fala de fé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é religião. A ponto de, muitas vezes, a gente perguntar, qual é a sua fé? Mas será que fé é só religião? Mas então o que é a fé? Eu sou uma pessoa
que gosto de estudar muito etimologia das palavras. Muitas vezes eu vou lá no grego, muitas vezes eu vou lá no latim, e é curioso como a essência das palavras querem dizer muita coisa. E a palavra fé vem de uma outra palavra chamada fides, que é a raiz de uma outra palavra também, que é confiança. Então, fé e confiança vêm de uma mesma palavra. Quando a gente fala em religião, a gente fala em crença, a gente vincula muito fé com crença. No que você acredita. Mas só acreditar é fé? Quem tem fé, confia. E qual que é a característica da confiança? Quem confia não duvida. Quem confia tem certeza. Agora, pergunta primeira. A gente tem fé em Deus de verdade? A gente confia em Deus de verdade? Porque se a gente confia em Deus de verdade, esse trecho do Sede Perfeitos, que Jesus fala, está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O capítulo 5 e o 6, ele é o Sermão da Montanha. E grande parte dos títulos dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são frases de Jesus ditas no Sermão da Montanha. E uma das frases que ele diz é que as aves do céu voam e não estocam nada. Os lírios do campo são tão belos que às vezes parece que eles são mais belos do que melhor que roupa dos reis. Na realidade, ele usa o exemplo de Salomão. E ele diz o seguinte: se os dois não se preocupam com o que vai acontecer no futuro com eles, porque sabe que Deus vai prover para eles o que eles precisam, vocês acham que Deus vai deixar nós, que somos maiores do que eles, as aves do céu e os lírios do campo, vai nos deixar desamparados? Essa é a provocação de Jesus para o tamanho da nossa fé. Olha que curioso. A esperança tem a ver com esperar alguma coisa no futuro. E a fé tem a ver com entregar essa confiança na mão de Deus, sem se preocupar com o futuro. Então, o que é essa esperança e essa fé que Jesus propõe para a gente? Quer dizer, é uma confiança plena em Deus, sem se preocupar com absolutamente nada. Aceitando tudo que Ele entregar e entendendo que tudo que Ele entrega para a gente é o que a gente precisa. Ah, mas às vezes dói, né? Mas é o que a gente precisa. E esse Deus, que é um baita professor, esse Deus que é um pai de amor, entrega pra gente aquilo que a gente precisa, porque Ele ama a gente. Então tudo que vem e tudo que acontece na nossa vida tem a ver com o amor de Deus. Às vezes a gente não consegue ligar as coisas. E isso tem mais a ver com a nossa incapacidade de interpretação do que, de fato, com a bondade de Deus. Por que eu estou falando de fé? Sendo que a proposta era falar dos verdadeiros espíritas. A doutrina espírita traz para a gente uma visão de futuro que nenhuma outra doutrina na história da humanidade trouxe de forma conjunta. As informações já existiam, mas o Espiritismo empacotou tudo de uma forma e permitiu uma compreensão para a gente capaz de viabilizar a nossa fé. Essa fé que eu comentei. Se Deus... Aqui eu vou comentar os 5 pilares do Espiritismo. O Espiritismo, ele acredita num Deus justo e bom. Com todos aqueles atributos que a gente conhece, que está lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo, ele
comenta que nós somos espíritos imortais, infinitos. Ele diz que existe uma evolução. Ele também traz para a gente a possibilidade de comunicação com os espíritos. E ele diz que existem mais mundos, outros lugares, que na verdade o universo é completamente habitado por outros espíritos. E todas essas informações em conjunto trazem para a gente a base necessária para que nós tenhamos fé. Por quê? O que pode nos afligir? O medo da morte? Somos imortais. Mas a gente está consumindo o planeta e o planeta pode acabar. Talvez daqui mais 10 bilhões de anos o Sol vai se apagar e o planeta vai acabar. A gente é imortal e não vai ter onde ficar? Mentira. Tem o universo inteiro. Tem planetas nascendo. Como duvidar da capacidade de Deus de dar e prover para a gente aquilo que a gente precisa? O verdadeiro espírita tem como proposta de vida incorporar no seu dia a dia todos esses conhecimentos que a doutrina traz para a gente. Vocês conseguem viver, vocês vivem hoje como um espírito imortal? Vocês vivem aceitando 100% do que Deus dá para você, entendendo que é o que você precisa e que é um presente que Ele está te dando? Aceitando e agradecendo. O verdadeiro espírita, ele consegue trazer isso para a vida dele. E Kardec ele faz esse comentário rápido nesse trecho, dizendo que os espíritas se aproximam da doutrina pelo fenômeno. E é normal. É muito normal o fenômeno atrair a gente. Mas o próximo passo, porque essa condição dos espíritos se comunicarem conosco, deu exatamente para nós a noção do futuro de um espírito desencarnado. E o futuro de um espírito desencarnado, o futuro de um espírito encarnado é o desencarne. Então, os conhecimentos que vieram dos espíritos são basicamente conhecimentos morais. Focar somente no aspecto fenomênico da doutrina, e eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar ele. Mas, por exemplo, o passe, a água fluidificada, a prece, são todas condições que estão conectadas diretamente ao fenômeno. E a gente pode utilizar, entendendo como eles acontecem, e aplicar eles na nossa vida. E isso a gente faz. Isso a gente consegue fazer. Mas fazer isso, se posicionando como um espírito imortal, isso que é difícil. Espírito imortal, quer ver uma curiosidade? Espírito imortal faz o planejamento para 2024 no começo do ano, mas faz o planejamento para a próxima encarnação. Será que a gente consegue já fazer o planejamento da próxima encarnação nessa encarnação? Dá! Dá! Se eu desenvolver virtudes nesta encarnação, eu não preciso desenvolver na próxima. Todo o trabalho que eu fizer agora é economia de trabalho para a próxima. A reforma íntima, exatamente. Então, atuar como um espírito imortal, por que não dizer, é pensar na próxima encarnação, e na próxima, e trazer quais são os atos que eu preciso fazer hoje para que as outras sejam melhores. Isso é o verdadeiro espírita. E no fim desse trecho, vem a informação de que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para realizar a transformação pessoal proposta pela doutrina. E não tem como acessar essa transformação se a gente não se conectar
as bases morais que ela nos oferece. Então, transcender o fenomênico, passar a entender quais são as atitudes morais que a gente precisa tomar, baseado nos pilares do Espiritismo, para que nós sejamos os verdadeiros espíritas. E olha que interessante, a proposta, apesar de estar apesar não, né? Está no capítulo chamado Sede Perfeitos. Sede Perfeitos é um convite. Um convite para que a gente realize esse processo. Ninguém espera um espírita completamente pronto. Mas aproveitar a possibilidade que essa doutrina, que foi concedida para nós. Vocês já pararam para pensar como seria a vida de vocês sem os conhecimentos do Espiritismo? Eu já. Na realidade, é só lembrar de algumas coisas. É só lembrar um pouquinho o passado. O Espiritismo, pelo menos para mim, ele foi um grande presente. E a gente tem que aproveitar esse presente que foi dado para a gente. Fizeram um censo há pouco tempo atrás. Nós espíritas somos mais ou menos 11 milhões. De 220 milhões de brasileiros, somos 11 milhões. De 7 bilhões de encarnados, tem os desencarnados também, que aí a gente não consegue contar. De 7 bilhões de encarnados, somos 11 milhões. A verdade não está só no Espiritismo, mas o Espiritismo é uma concentração de verdades que a gente não pode deixar de aproveitar. Então, ser o verdadeiro espírita é aceitar o presente que nos foi dado, como? Aplicando ele na nossa vida. E agora, eu vou para outra parte, vou voltar. Vou falar sobre o ser humano de bem. Vou mudar um pouco o nome do capítulo para evitar confusão. Nesse trecho, Kardec começa falando que não tem como ser um ser humano de bem se não tiver fé. E a doutrina espírita nos auxilia na condição de termos fé. É complicado, porque eu costumo dizer, para aquele que muito é dado, muito será cobrado, né? E eu costumo dizer que o problema é que não dá para desaprender. Porque esse presente que foi dado para a gente, em forma de conhecimento, que é a doutrina espírita, nos facilita a possibilidade de sermos seres humanos de bem. Logo, existe uma demanda que a gente tem que cumprir com Deus. E digo mais, com o nosso próprio planejamento encarnatório. Porque possivelmente nós olhamos e dissemos assim, olha, aquele monte de bobagem que eu já fiz e que agora eu preciso parar de fazer, tem como colocar alguma coisa para me ajudar? Eu falo, tem um tal de espiritismo aqui, você quer? Põe 2 para mim, por favor. Então a gente recebeu a possibilidade. E a gente tem que aproveitar essa possibilidade. E, resumindo esse conceito do homem de bem, que está nesse capítulo Sede Perfeitos, eu gosto de falar, refletir um pouco sobre o que é o bem. Vocês já pararam para pensar? Geralmente, quando eu tenho dificuldade para entender o que é o bem e o mal, aliás, um lado eu vou para o outro, como eu comentei com vocês. Então, às vezes, eu paro para refletir no que é o mal. Uma vez, eu tive primeira vez o contato com esse conceito que eu vou compartilhar numa palestra e depois eu fui atrás para estudar um pouco mais. Palestra do Haroldo. Que ele falou de um trecho do livro chamado Ação e Reação. E nesse livro,
o André Luiz ele pergunta qual é a diferença do bem e do mal. E a resposta do benfeitor para ele está diferente, mas o resumo vai ajudar a gente a compreender. Ele diz o seguinte, que o bem é a felicidade, a justiça, a segurança, a saúde para todo mundo. E o mal é a felicidade, é a justiça, é a segurança, é a saúde, só pra gente. E aí fica explícito uma coisa que já estava lá na codificação, e a gente faz evangelho e passa, e lê e às vezes não percebe. Que Kardec dizendo que a essência de todos os vícios e que todo mal está vinculado ao egoísmo. No trecho que a gente leu agora, antes de iniciar, falou sobre orgulho e o egoísmo, que é a essência de todo mal. Porque uma das perguntas que eu me fazia é, gente, assim, vamos lá, estou num planeta de expiação e provas, né, mas eu me sinto pronto. Já dá para eu ir para o próximo, porque eu não sou mal. Né? Falam que a característica dos espíritos que está num planeta de expiação e provas é sentir prazer pelo mal. Eu não sou assim. Eu não. Eu conheço alguns que são, mas eu não. Doce ilusão a nossa. E se a gente está num planeta que tem essa característica, onde os espíritos que estão nele sentem prazer pelo mal, a pergunta que a gente pode se fazer é: quanto de mal existe em mim? E aí fica fácil de responder quanto de mal existe em mim se eu trocar a palavra mal por egoísmo. É só ver o quanto que tem de egoísmo em mim. E aí ficou um pouco pesado, porque aí eu vi que eu estou no lugar certo. Porque quando eu me preocupo se vai faltar comida na mesa da minha família, na realidade, toda vez que a gente colocar a palavra eu e meu na frase ou no pensamento, tem uma gota de egoísmo. E aí a gente consegue dimensionar o quanto que a gente ainda tem de oportunidade de pensar no coletivo. Não se condenar para quando a gente pensar em nós, mas usar isso como um gatilho para, opa, como homem de bem pensaria neste momento? E qual que é o nosso principal exemplo? Qual foi o nosso guia enviado para a gente há 2000 anos para mostrar como o homem de bem pensaria? Jesus. Então, quando a gente fala como Jesus faria, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou tão distante de Jesus. Mas o que Jesus disse para a gente é que nós seríamos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. E ele exemplificou o homem de bem. Sim, exato. A gente vai falar um pouco mais da sua imagem e semelhança hoje, eu acho, se der tempo. Então, olhar para essa condição de como é que eu faço então isso de forma prática? Como é que no meu dia a dia eu consigo aplicar atitudes que me façam atuar como o homem de bem? Como aquele que já não mais sente prazer pelo mal, sente prazer no egoísmo que tem. E aí talvez a palavra não seja nem tanto prazer, mas se preocupe tanto. E olha que interessante. Alguém aqui sente egoísmo porque é mal? Sente egoísmo porque parece aquele vilão de história que a gente está acostumado?
que decide fazer maldade pela maldade? Não. Quais são as motivações do nosso egoísmo hoje? Medo. Nós sentimos medo. Medo de faltar. E olha que interessante. Nós temos a visão de que as coisas terminam, as coisas acabam, né? É só olhar, todo mundo vai morrer, não é? É isso que a doutrina diz pra gente? Não, mas a gente está acostumado a olhar para isso. Por quê? Porque olhando só para a parte materialista da vida, as coisas têm um fim. Mas a natureza dá que tipo de exemplo pra gente? A hora que a gente olha para ciclos mais curtos do que o nosso, a gente consegue ver que as coisas são cíclicas. Que tudo aquilo que parece que acaba, recomeça. Renovação. A natureza dá exemplos para a gente de abundância. E agora eu conecto isso com a fé que eu comecei a falar. Porque o medo que a gente sente e que provoca em nós a preocupação que nos faz ser egoístas e, por consequência, maldosos, isso acaba sendo um reflexo de falta de fé. E por isso que a gente comenta que não tem como ser caridoso de verdade se não tiver fé. Porque o caridoso de verdade, eu vou ler um outro texto, depois a gente já vai falar da caridade de verdade. Mas o caridoso de verdade não está preocupado se ele vai ter para dar mais. Ele vai dar o que ele tem. Ele quer servir. E o que é interessante é que a parte da fé diz para ele que quanto mais ele der, mais Deus vai dar para ele dar. Esperança. Isso tem a ver com ser um ser humano de bem. O ser humano de bem, ele pensa no próximo. Ele confia em Deus a ponto de não se preocupar com ele e se preocupar com o outro. Agora, falando assim, a gente faz assim, nossa, que perigo, né, gente? Ainda mais no mundo de expiação e provas. Um mundo onde a grande proposta que fazem pra gente é: corre atrás da sua felicidade. Mas a gente sabe muito bem o que acontece no mundo onde está todo mundo correndo atrás da sua própria felicidade. É o mundo que a gente vive. É um mundo que fomenta o egoísmo. Imagina um mundo onde todo mundo pensa no próximo. E eu não preciso... A proposta de Jesus não é que a gente pense em todo mundo, não, né? A gente tem que pensar em quem? No próximo. Imagina um mundo onde todo mundo pensa no próximo. Você precisa pensar em você? Não, está todo mundo pensando em você. Tem aquele exemplo, não sei se vocês já viram um vídeo, onde deram... Estou fazendo confusão. Tinha um monte de criança na sala e tinha camiseta com o nome de cada criança. E aí, a professora olhou e falou assim: vocês têm 1 minuto para encontrar a camiseta de vocês e todo mundo voltar para a sua cadeira com a sua camiseta. Valendo! Virou uma bagunça. Cadeira tombou, barulho, é a minha, rasgou saco. Deu 1 minuto.
Um ou dois conseguiu achar a camiseta e olhe lá. Pediu para parar e falou, volta todo mundo para a cadeira. Agora, a proposta que eu vou fazer é, cada um vai vir aqui na frente, vai pegar uma camiseta e vai entregar para o dono da camiseta. Em 30 segundos estava todo mundo com a sua camiseta. Então, um mundo onde todo mundo se preocupa com você é um mundo que é fácil ser um homem de bem. Só que, para chegar no mundo desse, para conseguir se graduar, para ter um currículo para você apresentar e falar assim, quero entrar no mundo desse. Não adianta falar que, ó, se eu entrar eu começo a fazer. Tem que fazer antes. Imagina você mesmo, porque eu estou me imaginando. Imagina você mesmo entrando no mundo de regeneração, onde está todo mundo pensando em todo mundo, aí você chega só você pensando em você. A bagunça que ia fazer. Então, de fato, mais do que nos graduarmos para um mundo desse, nós precisamos transformar este mundo num mundo assim. E por isso, que quando Jesus faz a proposta e a provocação para sede perfeitos, ele dá exemplos de caridade de Deus. Está no trecho que a gente leu agora no começo. O perdão que Deus dá para aqueles que erram. Perdoar nossos inimigos. Vou comentar rapidinho, dentro dessa contextualização. Vocês já pararam para pensar? A gente comenta que a gente não sabe o que é o amor incondicional, certo? A gente não sabe. Aí chegam e falam assim, olha, o mais próximo que a gente tem de um amor incondicional é o amor de mãe. O problema é que mãe e filho já é uma condição, né? Logo, existe uma condição. A gente não sabe o que é o amor incondicional. E refletindo sobre isso, eu me peguei... o que será isso? Porque eu não me contento somente em ouvir esse tipo de coisa sem parar para refletir como que eu faço de forma prática para aplicar isso na minha vida. Senão a gente vai ficar encarnação atrás de encarnação, sabendo o que tem que ser feito, porque assim, Jesus falou pra gente o que tem que ser feito. Pelo menos faz 2000 anos que a gente sabe o que tem que ser feito e não consegue aplicar. Então eu acho que agora a hora é da gente parar para pensar, vamos ver então o que tem que fazer de prático. Agora, o que é esse amor incondicional então? Vamos olhar para o que Jesus fez? Né? Se ele é o guia, se ele é o exemplo, sempre que a gente tiver alguma dúvida prática, vamos olhar para o que ele fez. E aí eu parei para pensar o seguinte: qual foi a ação que Jesus tomou em todas as atitudes dele que refletiu no amor incondicional para todas as pessoas que ele teve contato? E aí, depois de pensar bastante, eu cheguei à conclusão, e nem tenho a pretensão de que ela seja definitiva, mas Jesus entregou para o próximo exatamente aquilo que ele estava precisando. Todas as vezes que ele se relacionou com o próximo. Não o que ele estava pedindo, mas o que ele estava precisando. Algumas vezes, ele ensinou. Algumas vezes ele curou. Outras ele consolou. Então, eu falei, legal, tem uma fórmula que eu uso para tentar ver se faz sentido o raciocínio. Eu troco a palavra que eu estou tentando compreender pelo sentido que eu cheguei à conclusão. E eu comecei a trocar a palavra amor utilizada por Jesus por dar para o próximo aquilo que ele está precisando. Aumentou uns 20% o Novo Testamento, né? Porque eu troco uma palavrinha desse tamanho por uma frase. Mas a coisa começou a fazer um sentido
muito grande. Dar para o próximo aquilo que ele está precisando. E quando a gente fala de amar os nossos inimigos, dar para os nossos inimigos aquilo que ele está precisando. O que os nossos inimigos precisam? Nosso perdão. A coisa começou a fazer sentido. E eu falei, tá bom. Então, talvez eu tenha entendido um pouco mais o que é o amor incondicional. Isso só me trouxe mais responsabilidade, porque agora, aquele medo e aquela falta de fé que eu comentei, toda vez que eu estou inconsciente, eu estou desse jeito. Eu estou no egoísmo do dia a dia. Só que quando eu presto atenção e no orar e vigiar, eu falo, opa. E aí eu procuro, pelo menos, buscar entender qual é a necessidade do meu mais próximo. Se eu vou conseguir dar ou não o que ele precisa, é outra história. Mas na pior das hipóteses, uma prece eu consigo. Isso tem a ver com ser um homem de bem. Então a gente percebe que o ponto-chave desse capítulo Sede Perfeitos, ele está na caridade. Ser um homem de bem, ser um verdadeiro espírita, está diretamente ligado na caridade. Agora, olha o que é interessante. Sempre que a gente entra no centro espírita, está escrito, fora da caridade não há salvação. A gente precisa ler um capítulo inteiro para poder chegar na mesma conclusão dessa frase. Fora da caridade não há salvação. Agora eu queria tomar a liberdade de ler um trecho para vocês que explica, na minha opinião, a melhor forma a caridade. Esse trecho, ele foi escrito por Paulo, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. É um trecho tão famoso que a banda Legião Urbana colocou parte desse trecho numa música. Então vocês vão reconhecer parte do trecho. Mas vamos entender o que é essa caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ou seja, o que ele está falando? Que tudo, se eu tivesse todo o conhecimento, se eu tivesse toda a capacidade de interpretação, se eu falasse a língua dos anjos e eu não tivesse caridade, não ia ter valido de nada. Agora o próximo trecho é curioso. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aqui dá pra gente dar uma bugada. Porque dar tudo para os pobres não é caridade? Aqui ele está falando que se eu fizer isso e não tiver caridade, eu perdi a oportunidade. E aí isso me faz lembrar aquele momento, e que assim, zero problema, tá, gente? Porque precisa começar de algum jeito. Mas que a gente vai ali pro armário e começa a separar as roupas que você não está usando mais, você fala, vou doar no centro. Você está doando no centro para quem vai pegar ou você está doando no centro para liberar o teu armário? Isso aqui é o que Paulo está falando. Ah, quer dizer então que a gente tem que parar de fazer isso? Claro que não. Se está parado em casa, dá. Agora, quando você estiver dando, pensa pelo menos naquela pessoa, por mais que você não conheça, mas pensa pelo menos naquela pessoa que vai receber aquilo
e que vai dar a utilidade que você não estava dando, de uma forma legítima e com amor no coração. Lembra? Amor dá para o próximo aquilo que ele está precisando. É isso. É dar querendo que o outro aproveite. E não dá porque eu estou dando. Vamos seguir aqui. Agora, Paulo começa a falar sobre o que é a caridade. Antes ele estava falando, né, sobre se eu não fizer isso, com caridade não tem jeito, mas agora aí começa. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. No trecho que a gente leu do Sede Perfeitos, lá fala que a gente precisa ter benevolência, indulgência, sacrifício e devoção. Aqui casa com o que a gente está lendo. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Ou seja, não duvida do próximo. Ah, chega alguém e fala, me dá dinheiro para eu comer? E aí a gente fala assim, eu não, você vai pegar esse dinheiro e vai beber tudo isso de cachaça? Aqui, ele não está falando sobre se vai beber, não tem que dar. Aqui ele está falando, dá, e não importa. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O que isso quer dizer? É olhar aquele que está sendo prejudicado, é olhar o fraco sendo subjugado pelo forte e não tolerar isso. E proteger aquele que precisa. Isso é caridade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe aquela parte do perdoar 7 vezes, 70 vezes? É tudo suporta, tudo crê. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior destas é a caridade. Paulo está conversando, na realidade é o contrário. Kardec está conversando exatamente com esse trecho que Paulo escreveu. Porque quando ele começa a falar que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino, e que quando ele for homem, ele vai fazer coisas de homem, tem a ver com se transformar com o homem de bem. Quando ele comenta que tudo vai se perder, e aqui quando ele fala de se perder, ele fala sobre a profecia, sobre a ciência e sobre a caridade. A parte de profecia e a parte de ciência é o que a gente está aprendendo com a nossa inteligência. Mas a nossa proposta, enquanto alunos matriculados neste planeta Terra, é do desenvolvimento da caridade. Se a gente recebeu inteligência e livre-arbítrio, é para transformar isso em caridade. E olha que interessante, já nos encaminhando para o fim. A palavra perfeição, que traz para a gente uma carga tão grande de coisas que nós temos que realizar, eu vou voltar um pouco para a etimologia dela. Vocês já prestaram atenção nas palavras que começam com o prefixo per? Per, do latim, ele quer dizer completo. A palavra percentual. Quando a gente fala de percentual, a gente está falando de um cento
completo. Pernoite é a noite completa. O que é então perfeito? É a gente fazer por completo. Fazer o quê? A nossa perfeição. A nossa evolução. Realizar o nosso potencial. Aplicar as virtudes na nossa vida. Então, ser perfeito é completar a nossa evolução. E é por isso que ele diz que a nossa perfeição é relativa e a perfeição de Deus é a perfeição absoluta. Uma coisa interessante, quando a gente vai ler a questão número 13 do Livro dos Espíritos e pergunta para os Espíritos os atributos de Deus, a gente conseguiu capturar todos eles? E a resposta dos Espíritos para nós é: o que vocês conseguiram capturar é aquilo que vocês conseguiram enxergar dele, é aquilo que vocês conseguiram perceber dele. E a gente vai entender que a nossa percepção dos atributos de Deus tem a ver exatamente com essa condição de perfeição, porque são esses atributos que nós identificamos nele que a gente consegue aplicar na nossa vida. A imagem e a semelhança. Se a gente conseguiu, se Deus permitiu para a gente encontrar e entender atributos nele, é porque são esses atributos que a gente tem que desenvolver em nós. Então, esta perfeição tem a ver com esses atributos. Onipotente, é só a gente tirar a parte do oni. Nós somos potentes, e essa potência está no nosso livre-arbítrio. Nós somos capazes de realizar. Onisciente, tira o oni. Somos cientes, temos inteligência. Temos que desenvolver a nossa inteligência. A perfeição é desenvolver essa parte relativa do atributo absoluto de Deus. E o principal atributo é a justiça, o amor e a caridade de Deus. E é por isso que Kardec coloca isso na última lei. E não é um amor sem justiça, não é uma justiça sem amor. É por falta de palavra que ele usa 3 para mostrar para a gente qual é o atributo que a gente precisa desenvolver. E quando a gente desenvolver essa caridade, que Paulo comenta, que a gente consegue perceber na proposta de Jesus, no trecho que a gente leu do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é que a gente vai conseguir ser perfeitos, conforme o convite de Jesus. Uma boa noite para vocês.